Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Um grande prazer estar aqui com você, começando essa semana contigo e trazendo informação importante para você. Para você se situar, hoje é uma segunda-feira linda e abençoada, dia 23 de janeiro de 2023. Esse é o primeiro vídeo do dia, o vídeo das 9 horas. Eu preciso só abrir aspas aqui antes de entrar direto na matéria com você. Qual o intuito do nosso canal? Nosso canal não é um canal de notícias. O meu intuito aqui não é e nunca foi ser o primeiro a trazer a notícia, trazer ela de forma enviesada, ideológica, nada disso. Eu quero ser uma pessoa que vai fazer uma análise e trazer a notícia correta para você. Então, nem sempre eu vou ser o primeiro a falar de um assunto. Desde sábado, o pessoal está pedindo para me falar sobre a questão dos Yanomamis. Eu tenho que parar, fazer uma análise, fazer um estudo, ver os fatos para poder trazer uma análise para você. Eu faço análise, tá? Então é por isso que às vezes algumas pessoas perguntam e colocam no comentário: ah, mas essa notícia é antiga. Sim, é porque eu estou fazendo análise dela para você, tá? Perfeito? Feitas essas considerações, vamos começar falando sobre isso, sobre a questão da terra Yanomami. O que aconteceu? Foi constatado que nas terras Yanomamis, pessoas estão em situação degradante, desnutridas, e realmente a situação lá está caótica. Lula foi até Roraima, declarou e decretou a situação de emergência lá nas terras Yanomamis. Tá? Realmente foi constatado que crianças Yanomamis estão morrendo por desnutrição lá. Até aí foi uma constatação e começa assim o discurso político. Tudo no Brasil hoje, infelizmente, está politizado. Uma das críticas que eu tenho ao Brasil é porque não se faz mais discussão sérias. O papel da mídia, que é aquele primeiro a dar notícia, é pegar a notícia, transformar aquilo numa narrativa, fazer um verdadeiro tribunal pulando todas as regras da análise, da ampla defesa, do contraditório e vindo e trazendo a notícia como se aquilo fosse uma verdade absoluta. Pois é. E hoje a mídia está baseando a decisão dos próprios parlamentares que deveriam estar lá como um ponto central, como as pessoas sensatas do Brasil. Mas, na verdade, não é isso que a gente percebe. E aí, feita essa análise do Lula, que foi até lá e constatou aquela situação realmente degradante, os parlamentares do PT, que é a Band Jornalismo traz essa matéria, deram entrada numa denúncia junto à PGR contra Bolsonaro e a Damares Alves. Segundo eles, eles estão praticando genocídio, eles deixaram os índios morrerem. A Marina Silva também veio e deu o comentário dela. Bolsonaro praticou crime de lesa pátria com um propósito genocida. Vamos lá. Eu deixaria esse comentário para depois, mas eu já vou começar agora. Marina Silva é aquela que aparece de 4 em 4 anos, agora ganhou um protagonismo porque é ministra, né? A dos 120 milhões de brasileiros passando fome. Mas onde a Marina estava? Por quê? Porque eu vou mostrar para você que esse caso dos Yanomamis não é de agora. Mas eu não vou passar a mão na cabeça do Bolsonaro, porque realmente o Bolsonaro também não fez nada durante esse período. Deixou acontecer. Assim como já vinha lá no governo Dilma, Lula, o governo PT, no governo Temer, Bolsonaro também não fez nada. Eu sei que eu vou receber crítica por ser imparcial aqui, mas o que eu quero mostrar para você é que tudo isso está se tornando uma grande narrativa sem apuração dos fatos. O intuito disso é usar isso como arma política para atacar e atingir Bolsonaro. E vão conseguir. Vocês vão entender que vão conseguir. Vamos lá. O Flávio Dino já determinou a abertura de inquérito, né, para apurar o suposto genocídio e crimes ambientais na região Yanomami. Tá? O Bolsonaro rebateu. Tá? Ele falou que é uma verdadeira farsa da esquerda. Ele falou que a situação foi averiguada durante o governo dele, mas ele ainda continua dizendo, olha, isso aqui era uma coisa que já acontecia lá atrás. Tá? Sempre aconteceu. E aqui é onde a gente vai trazer todas as análises dessa situação. A Damares Alves, que é da Secretaria da Mulher e dos Direitos Humanos, ela fez uma postagem, falou que acompanhou com dor e tristeza as imagens que estão sendo divulgadas sobre os Yanomami,
A luta dela pelos direitos e pela dignidade dos povos indígenas é trabalho de uma vida, mas diante de tantas mentiras espalhadas nos últimos dias, ela precisou esclarecer alguns pontos. E ela veio e trouxe 8 postagens aqui. Na primeira, ela fala que no governo Bolsonaro, a política indigenista era executada em 3 ministérios: Educação, Saúde e Justiça. Ao Ministério da Mulher e da Família e dos Direitos Humanos, cabia exercer denúncias de violações de direitos dos indígenas e encaminhá-las às autoridades responsáveis. Ou seja, ela falou que aqui a responsabilidade não era só dela. Que o Ministério dos Direitos Humanos, da Mulher, Família e Direitos Humanos, esteve no local inúmeras vezes para levantar informações. No auge da pandemia, distribuiu cesta básica, enviou ofícios aos órgãos responsáveis para solicitar autuação e recebeu relatórios de equipe técnicas. O Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, num grande esforço com o apoio de outros órgãos, entregou o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra Crianças, inclusive reconhecendo a desnutrição como uma das mais terríveis violências contra elas. E aqui, ela mostrou aqui o plano que foi apresentado. Ok. Aqui ela está fazendo a defesa, mas o ponto crucial aqui é esse. A desnutrição entre crianças indígenas é um dilema histórico e foi agravada pelo isolamento imposto pela pandemia. Entre os anos de 2007 e 2011, o Vale do Javari já tinha índices alarmantes. Aí ela postou uma matéria aqui. E essa matéria aqui, que é datada de 2015, o título: Crianças indígenas morrem mais de gripe e desnutrição. 2015, tá? Ainda Dilma. Aí ela veio e colocou outra, uma do Globo: assassinato de índios aumenta 168% dos governos Lula e Dilma. Outra do UOL, essa aqui é a matéria de 2013. Outra do UOL, também 2013, número de índios assassinados aumenta 168% do governo Lula e Dilma. Então ela mostra aqui que sempre questionou a política de isolamento, mas é um problema que vem acontecendo há tempos, não é de hoje que isso acontece. A Alê Silva, que é uma deputada de Minas Gerais, ela escreveu também em defesa da Damares. Ela colocou: estive nos últimos 4 anos em dedicação exclusiva do meu trabalho junto à Câmara, e nunca, durante todo esse tempo, houve qualquer denúncia sobre possível negligência do governo federal para com os Yanomamis de Roraima. Tudo muito estranho. Ou seja, aqui a Alê Silva, que é do estado de Minas Gerais, deputada, ela fala: por que o PT não acusou, não fez denúncias e não justificou qualquer situação sobre os Yanomamis desde o início do governo Bolsonaro? Durante a pandemia não foi feita essas denúncias e só agora que vem e trazendo essa denúncia de genocídio. Essa matéria aqui é de 21 de fevereiro de 2014, da BBC News Brasil. Desnutrição matou 419 crianças indígenas desde 2008. Ou seja, mostra que realmente é um problema histórico, tá? Um problema que acontecia. Revista Veja, tá? Desnutrição matou 92 crianças indígenas em 2010, tá? Ou seja, só em um ano, durante o governo Dilma, tá? 92 crianças indígenas faleceram de desnutrição. Isso aqui mostra uma reação histórica pelo isolamento dos povos. 2 críticas. O Gustavo Gaia fez um vídeo e dou créditos a ele, que base também foi retirada do vídeo dele. O que acontece, tá? Só para você entender. Essas crianças Yanomamis, elas vêm sendo isoladas. O aumento do garimpo é um grande fator para a criação dessa situação, porque a água ela fica contaminada, não se torna potável. Então, assim, é um histórico que deveria ter sido analisado. E a minha crítica à Marina lá, que fez as denúncias lá, onde ela estava como o grande nome ambientalmente responsável pelo cuidado dessas pessoas. Então, assim, tudo isso leva a crer que agora esse momento político, esse momento triste da história Yanomami está sendo utilizado como narrativa política. Por quê? Porque Lula não tem aprovação total da população. Lula, ele precisa criar narrativas como o grande salvador e o grande herói. E ele precisa tirar toda a popularidade que Bolsonaro construiu durante a sua gestão.
Então, o que Lula está fazendo hoje? Está usando essa narrativa, uma narrativa que já se sabia existir, e está jogando isso como se fosse um problema de agora, criado nos últimos 4 anos, o que não é. Mas aqui tira a responsabilidade de Bolsonaro de não ter olhado com mais carinho? Não, não tira. Tá? Não tira. Só que usar isso como narrativa para falar que é uma trajetória genocida, pega um pouco pesado. Aí aqui é o ponto principal. Tá? O Plínio Valério, que é o senador, ele quer que seja aberta uma CPI para investigar as ONGs da Amazônia e abrir a caixa preta. Por quê? O que ele alega? Ele alega o seguinte: as ONGs da Amazônia recebem milhões e milhões de reais de governos estrangeiros e do próprio governo federal para fazer o cuidado desses indígenas. E ele quer apurar a omissão das ONGs, uma vez que esse problema é histórico. Ou seja, se eu resolver o problema de desnutrição, se eu resolver o problema indígena, a teta seca. As fontes de recursos das ONGs secam. E esse é o grande problema que o senador Plínio Valério quer investigar. Então, no resumo dos fatos aqui, tudo isso deve ser investigado, apurado e realmente constatado de quem é a responsabilidade. E se tiver que haver a punição, que a punição ocorra, mas buscando todos os responsáveis. Que se pega Bolsonaro, pegue Temer, pegue Dilma, pegue Lula, que tem a responsabilidade sobre isso também. Entendeu? Que pegue o ministro dos Direitos Humanos desse governo, do governo passado e do governo passado. Quem sabe se essa responsabilidade realmente começar a acontecer, coisas graves como essa param de acontecer. Então, como eu disse para vocês, eu sou independente para fazer minhas críticas e tecer minhas críticas. Eu sei que nem todos vão gostar do que eu estou falando agora, mas a análise real é: a tragédia se torna discurso político na mão de políticos mal intencionados. Esse é o grande problema. E o interesse em resolver o problema não existe porque o problema rende dinheiro. E como diria Boris Casoy, isso é uma vergonha, esse é o nosso Brasil. Gostou da minha análise? Coloca nos comentários aqui o que você concorda ou discorda. Eu sei que muitos de vocês vão discordar de algumas coisas que eu disse aqui, mas para mim é assim que a democracia funciona. É no debate. É você tendo o direito de colocar os seus pontos de vista e eu também. Então, seu comentário é muito importante para mim, seja você de direita, seja você de esquerda. Coloca o seu comentário, que eu vou gostar muito de ouvir o seu comentário. E até o próximo vídeo. Ao meio-dia eu trago mais informações. Eu sei que esse vídeo ficou um pouco longo, abordando só um tema, mas eu achava importante trazer isso para você. Um abraço.